Olá, bem-vindo ao JR Trade, hoje para falar de uma paixão nacional, a cerveja. Você sabia que só em 2021 foram comercializados mais de 14 bilhões de litros de cerveja no país? Um dos líderes do mercado é a Brahma, que tem mais de 130 anos de história. A gente tem o prazer de receber no estúdio do JR Trade o Maurício Landi, que é diretor de marketing da Brahma. Bem-vindo. Prazer é tudo meu, muito obrigado pelo convite. Antes do nosso bate-papo, só lembrando aqui que toda quarta-feira, às 7h30 da noite, tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Bom, paixão nacional, a gente está falando de Copa do Mundo, que está logo aqui. E aí, como é que foi isso para vocês? Como marca, investimento e o que esperar desse período? Esperar muita venda de cerveja, muito consumo de cerveja. Para a gente é um grande desafio. A gente começou o ano com carnaval, passamos por diversas campanhas ao longo do ano. E agora a gente tem pela primeira vez na história uma Copa do Mundo no verão, que junta pra gente um alto consumo que a Copa do Mundo já traria com um período de alta sazonalidade que o verão tem. E que, se tudo der certo, pode emendar numa festa do hexacampeonato, que pode emendar num carnaval no ano seguinte, depois de alguns anos aí com carnaval 100% na rua. Então, a nossa expectativa é muito alta, a gente está muito feliz, estamos se preparando bastante para a Copa do Mundo, a campanha que já está na rua aí desde agosto. E também estamos se preparando para caso a gente ganhe o Hexa, a gente espera que sim, estamos torcendo bastante. E também para caso a gente precise emendar uma terceira campanha seguida, que é a campanha de carnaval. Então, dá bastante trabalho, mas faz parte de tocar uma marca que combina tanto com a cultura brasileira, que faz parte da cultura brasileira. Vocês estão conseguindo dormir, né? Porque, olha, tem Copa do Mundo, final de ano, verão e o carnaval 100% na rua, realmente. Assim, os próximos meses vão ser alucinantes para a Brahma. A gente está fazendo o máximo possível para dormir. Acho que num período como esse é sempre importante você setar o que é prioridade e o que não é prioridade. E olhar as coisas como pelo lado meio cheio do copo. E vai ser difícil ter uma Copa do Mundo no verão que junta tudo isso que eu falei com uma terceira campanha, que é a volta do carnaval depois de 2 ou 3 anos sem um carnaval 100% na rua, né? O carnaval esse ano foi uma metade do caminho. Então, a gente está dormindo um pouquinho menos, mas bastante feliz com o privilégio que é estar em Brahma nesse período. O que você acha, já que é especialista no assunto, que não pode faltar numa cerveja? É a temperatura da cerveja ou a personalidade? Eu acho que a personalidade é uma boa resposta. A cerveja, o seu produto ele tem que ter um benefício funcional muito claro. Você tem que saber para que você existe, para quem que você quer impactar e o que você vai entregar para as pessoas no final do dia. Se você não tem isso claro, você acaba ficando à mercê de qualquer ventania do mercado, qualquer comunicação de um ou de outro. E a partir do momento que você tem sua proposta muito clara, fica mais fácil para você comunicar. A gente em Brahma, por exemplo, a gente tem muito claro que o nosso diferencial é a cremosidade da cerveja. E tá tudo certo, tem cerveja que vai te entregar mais leveza, tem cerveja que vai te entregar mais amargor. A gente entrega uma cerveja mais cremosa, que vem lá da nossa história, do nosso passado. A gente nasceu como Chopp Brahma, né? Até hoje em dia a gente é super reconhecido pelo Chopp da Brahma, que é um produto muito cremoso. E a gente traz essa cremosidade para toda a família Brahma e essa é a nossa personalidade, por exemplo. E como são as campanhas, né, que vocês prepararam para a Copa? A primeira coisa que a gente fez foi entender um pouco da história de Brahma na Copa. E a gente viu que desde 1958 a gente esteve ao lado da seleção brasileira. Então, e em todas as edições a gente se manteve ao lado da seleção, sempre representando a torcedor brasileiro. Então a gente não vai fugir disso, essa é a nossa essência, é aí que a gente tem legitimidade. E quando a gente olhou para o contexto desse consumidor brasileiro em 2022, a gente via que era um consumidor que ele está precisando de uma boa notícia, né? Ele está precisando viver uma boa festa no final das contas. A gente está há tanto tempo com notícias ruins, coisas ruins acontecendo. E a gente também está tão polarizado como nação que a gente viu que o nosso papel era lembrar o brasileiro que a gente tem mais semelhanças do que diferenças. E que quando a gente está junto, a gente faz coisas inacreditáveis como país. Então toda a nossa campanha é mostrar, parte do princípio que Brahma tem o papel de mostrar para o consumidor que, cara, a gente junto
é genial, assim, a gente pratica coisas geniais, é tudo muito mais legal, é tudo muito mais leve. E toda a Falou campanha tudo. foi criada a partir União. disso, para mostrar a importância da união entre os brasileiros e que essa união, né, que a gente chama de bramosidade, que é a nossa brasilidade, vai tomar a Copa, porque é o momento que a gente está mais junto e é o momento que a gente mais celebra e vive o que tem de melhor em ser brasileiro. Você falou que toda a história da Brahma começou com o chopp, que realmente é uma referência nacional. Ao longo desses mais de 130 anos, como foi a construção da marca até chegar onde a gente está aqui? Legal. Eu não vou saber de todas as décadas, mas contando de maneira bem sucinta, a gente nasceu na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Hoje, o que é o terreno do samba, eu esqueci o nome exatamente, mas ali onde está a Marquês de Sapucaí, A passarela do samba. alguma coisa por ali, era a nossa primeira cervejaria. A gente nasceu praticamente no berço do samba do Rio de Janeiro. A gente foi crescendo por todo o Brasil, por isso que a gente também é muito forte na região sudeste, na região sul, e vem crescendo cada vez mais no nordeste, no norte, mas o nosso centro é a região sudeste. E desde 1990 a gente faz parte da Ambev. Então a gente começou com a Brahma, a gente se uniu com a Antártica, criamos a Ambev, fomos crescendo e fomos uma das primeiras cervejas do Brasil a trazer outros estilos de cerveja para o brasileiro, como a Brahma Weiss, como a Brahma Black e por aí vai. E a gente foi tentando ao longo desse tempo mostrar toda a tradição cervejeira que a Brahma tinha, ao mesmo tempo que a gente se renovava. E a gente se renovava a partir das paixões dos brasileiros. Como eu falei, a Brahma e o Brasil andam lado a lado, a nossa história. E a gente sempre foi muito bom em mostrar para o brasileiro que existem algumas paixões que nos unem. E aí a gente usou a plataforma do futebol e a plataforma do sertanejo para a gente sempre conseguir comunicar a nossa história de uma maneira mais moderna, de uma maneira mais atual, vamos dizer assim. E aí a história foi acontecendo. No sertanejo, a gente conseguiu sair das festas do rodeio para o grande circuito sertanejo, para as lives no período da pandemia, para lançar uma série de música. No futebol, a gente não só na seleção, mas a gente também está com todos os times, conseguindo entrar dentro de todas as novas maneiras de se assistir jogo de futebol, de se consumir um jogo de futebol. Então esse balanço para a gente foi muito importante durante toda a nossa história. E qual é o desafio de gerir uma marca tão conhecida pelo público? Manter a essência de uma marca que tem 130 anos ou um pouco mais de história, ao mesmo tempo que você a atualiza. Sentar todo dia na cadeira e lembrar que já passaram alguns diretores de marca que construíram a história de Brahma. E não é você que vai mudar essa história. Você tem, na verdade, a responsabilidade de continuar esse legado. E uma marca é criada ao longo do tempo. Então você precisa manter essa consistência ao mesmo tempo que você a atualiza e traz tudo que é tudo que é necessário para conseguir manter Brahma de maneira relevante na vida do consumidor. Quer dizer, não é a Brahma que faz parte da sua história, é o Maurício que vai fazer parte da história da Brahma, que tem mais de 130 anos. Mais de 130 anos, perfeito. Incrível. E você, nessa posição, o que você pretende, o que você pensa em gestão da marca e principalmente até o carnaval ali que você falou? Eu penso muito em como é que a gente consegue continuar de maneira consistente a construção da imagem de marca que Brahma vem construindo nos últimos tempos, ao mesmo tempo que a gente consegue, a partir da criatividade, ter grandes ideias que nos façam relevantes na vida do consumidor. Como foi a pandemia e como você vê esse desfecho, né, com esse fim de ano tão agitado? A pandemia foi uma grande montanha-russa para a gente. Em um período de tempo, a gente viu os bares fechando, a gente viu os restaurantes fechando, e a gente não sabia como ia se dar o consumo de cerveja no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente nunca tirou o foco do consumidor. A gente sempre foi olhar, dentro deste novo contexto, o que está acontecendo com o consumidor, qual que é a dinâmica de consumo, necessidade desse consumidor, e o que a gente poderia fazer por ele. E tendo isso, a gente conseguiu chegar em coisas muito legais, como eu mencionei, o circuito Brahma Lives,
que foi algo gigantesco durante toda a pandemia. Ficou bem profissional. Ficou bem profissional e pra gente foi muito legal, mas mais importante do que pra gente, a gente conseguiu levar entretenimento para o consumidor que estava em casa e não tinha o que fazer. E estava tentando se reinventar com os amigos, com a família e por aí vai. E depois que a gente viu que a gente ia começar a sair da pandemia, não sei se a gente já saiu ou não, como você falou, a gente viu que esperamos que sim, a gente viu que tinha uma necessidade muito grande a gente relembrar o consumidor da importância da segunda dose da vacina. Aí a gente foi lá e fez uma campanha relembrando a importância de voltar para o segundo tempo do jogo, usando a paixão do futebol, que a gente faz parte aí há algum tempo. A pandemia foi uma montanha-russa, mas eu acho que dentro dessa montanha-russa, o que nos fez sair muito bem dela foi continuar com foco no consumidor e estar ao lado dele de maneira relevante, como eu falei na pergunta anterior, durante todo esse período de tempo. E é o que a gente está tentando fazer na Copa do Mundo agora. A gente viu que está todo mundo querendo ir para a rua. Então a gente está levando as arenas Brahma ao redor do Brasil de maneira democrática, junto com a FIFA, fazendo as FIFA Fan Festivals. E por aí vai. Então a gente se adapta ao consumidor e entrega para ele algo que seja legal. O consumidor, pelo que você está me dizendo, ele precisa participar e não só ser um espectador, né? Exatamente. Eu acho que é isso que você está dizendo, né? Em relação a Brahma ou ficar em casa e assistir um belo de um show e agora ir para a rua. Exatamente. Eu acredito muito, a gente acredita muito, que a chave do sucesso é você partir sempre do consumidor. Porque a gente, de vez em quando, pode cair no erro de olhar o que é melhor para a gente. E, de repente, você pode até ter uma ação que, no começo, vai parecer que ela é boa. Mas, se não é melhor para o consumidor, não vai dar certo. Eu brinco com o time que a pessoa que vendia máquina de escrever ficou chateada quando criaram o computador. Mas não adianta, o consumidor vai querer o computador. Então, a gente precisa estar sempre de olho no consumidor para garantir que a gente vai continuar sempre lendo ele e sendo relevante para ele. Você está falando da máquina de escrever, né? Uma amiga minha me contou essa semana que a filha tem 10 anos. Falou, nossa, mamãe, que legal, essa aqui que esse computador é bacana, né? Já imprime na hora, era a máquina de escrever. E que é um pouco isso, né? A gente tem o passado, assim, de referência, mas tem que olhar para frente. Exatamente. E hoje recebemos o Maurício Landi, que é diretor de marketing da Brahma. A gente estava falando, né, sobre consumo, sobre mercado. Como é Brahma dentro do Brasil? Brahma dentro do Brasil ainda tem bastante oportunidade. A gente mede 3 grandes alavancas. O primeiro é quantas pessoas tomam, que a gente chama de participação, a frequência com que essas pessoas tomam o seu produto e a intensidade, a quantidade por ocasião de consumo. A gente tem bastante oportunidade nas 3. A gente está crescendo bastante em algumas regiões que a gente tem como foco, por exemplo, o Nordeste do Brasil, onde a gente está fazendo nos últimos 2, 3 anos uma série de iniciativas como um todo. Então, tem bastante oportunidade ainda para crescer, principalmente quando a gente se compara com outros países. Quando você vê o consumo per capita, por exemplo, do Brasil versus uma República Tcheca, tem muita oportunidade de crescimento ainda pela frente. E não só para a Brahma, né? Tem como a gente também premiumizar. A gente lançou, por exemplo, há 2 anos a Brahma Duplo Malte. Então a gente também tem uma oportunidade de trazer mais valor agregado, mesmo dentro da família Brahma, onde o consumidor ele faz o trade-up, que a gente chama, e toma uma cerveja mais cara dentro da família. Queria saber, o que é essa família Brahma, o que ela oferece hoje e por que, então, o brasileiro ainda não toma? Vocês têm essa média, assim, o brasileiro vai lá, toma uma cervejinha, 2, e aí a pessoa pode beber um pouco mais? É isso que vocês costumam olhar para fazer as campanhas de marketing? É isso? Exatamente. Tem diversos motivos, diversas barreiras para isso. Eu vou dar uma que está muito fresca na minha cabeça. A gente tem muito costume de tomar uma cerveja assistindo jogo de futebol no final de semana. Mas a gente não tem tantas pessoas tomando a mesma cerveja na quarta-feira. Pô, eu tenho uma oportunidade de como é que eu aumento essa ocasião, a frequência de consumo na ocasião de futebol por uma quarta-feira, por exemplo. Boa. Então, é algo que está muito fresco e que a gente está trabalhando bastante dentro de Brahma. Tem um outro ponto que você me perguntou da família Brahma. A gente tem um produto para cada tipo de consumidor. Claro que a gente faz parte da Ambev, que tem um portfólio gigantesco, mas dentro do papel de Brahma, dentro da estratégia como um todo da Ambev, a gente tem o Chopp Brahma, por exemplo, que é para você consumir num momento de indulgência, no bar, no final de semana, num happy hour e por aí vai. A gente tem a Brahma Chopp, que é a maior parte do nosso volume.
A gente tem a Brahma Duplo Malte, no momento que você quer tomar uma cerveja com ainda mais cremosidade, um pouco ainda mais de sabor. A gente tem uma Brahma Zero, para quem não quer ou no momento, na ocasião de consumo, não pode tomar uma cerveja com álcool, por exemplo. Então, isso é o que eu chamo de família Brahma. Não tem desculpa para não tomar uma bela cervejinha. Se não quer beber álcool, dá para zero, né? Ou se não, você quer uma coisa mais sofisticada também, que vai acompanhar seu almoço, seu happy hour. Exatamente. E o chopp Brahma realmente é bem, bem bom. Eu sou suspeito para falar, porque sou fã e também cuido do produto, né? Olhando o mercado nordestino e do norte, qual é o trabalho? Como então conquistar um público que ainda não foi conquistado? A gente sempre esteve lá, a gente só está querendo fortalecer a nossa marca. E aí eu volto lá para trás, é sempre olhar as dinâmicas do mercado, olhar a dinâmica do consumidor e entender como você pode ser mais relevante com ele. Então, entender se você tem um melhor portfólio de produto, a gente entende que Brahma Duplo Malte tem um papel muito grande, por exemplo, nessa região do país. Entender quais são as plataformas de marca que você pode se comunicar de maneira mais próxima com esse consumidor. A gente viu que o futebol também é muito forte, a gente entendeu que dentro do futebol tinha a Copa do Nordeste, que eles chamam de Lampions League, com uma brincadeira com o campeonato europeu, e entender a maneira como você pode, de forma consistente, ir construindo a sua marca ano após ano, para que daqui a 10, 15 anos a gente consiga ser ainda mais forte, lembrando que é uma história de 130 anos, né? Então as coisas demoram. Me fala um pouco da sua trajetória até chegar à direção de marketing da Brahma. Boa. Eu não sou tão novo quanto eu aparento. Eu sou formado em publicidade e marketing. Eu comecei na área de bens de consumos duráveis. Eu cuidava de algumas marcas, eu passei por algumas marcas de eletrodoméstico. E aí depois eu entrei na Ambev. E quando eu entrei na Ambev, eu entrei numa área que cuidava de cervejas artesanais, que a gente entendia que nos Estados Unidos tinha tido um boom muito grande. A gente precisava ter uma estratégia para isso acontecer também no Brasil. E aí dentro da área de cervejas artesanais eu passei por algumas marcas. Eu passei por Goose Island, Hoegaarden, diversas marcas importadas. E aí a gente adquiriu a Colorado e eu passei a cuidar de Colorado. Então fiquei algum tempo em Colorado. Depois eu passei por outras áreas de marketing e trade, então uma formação mais holística, mais comercial, olhando marcas grandes como Brahma. Já fui do time de Brahma antes de ser o diretor de Brahma, já fui de algumas regiões do Brasil, olhando, por exemplo, o Nordeste, morando em várias regiões do Brasil. Isso é bacana, né? E aí, o que você quer imprimir ali no seu trabalho, né? E na história do Brahma, como a gente falou? É uma boa pergunta. Eu queria ser visto como uma pessoa que respeitou o histórico da marca, que manteve a consistência que precisava ser mantida para a construção, mas que ao mesmo tempo conseguiu ter ideias relevantes para manter essa marca atual e presente no dia a dia do consumidor brasileiro. A gente fala muito dessa digitalização do marketing, de ler dados e tudo mais. Isso também é usado para decidir qual é a campanha, qual é o perfil do consumidor, o que vocês pretendem ter como meta? Bastante. Eu acredito muito que a chave do sucesso para o marketing atual é saber cruzar dados secundários e pesquisas, vou chamar de tradicionais. Você faz um focus group, você chama o consumidor, ouve ele declara, com dados primários que você tem dentro de casa. E por que isso é importante? Porque uma coisa é o que você declara, outra coisa é o que você faz. Se você me perguntar aqui, quem que você segue no Instagram, quais são os conteúdos que você consome, eu vou te falar um monte de coisa que eu gostaria que você achasse sobre mim, mas não necessariamente porque eu realmente perco meu tempo fazendo. Então, se a gente consegue cruzar os dados declarados com os dados que realmente acontecem na realidade, a gente consegue ter insights muito mais profundos e consegue ser muito mais relevante para o consumidor que a gente quer atingir. Quais os planos para 2023, né? O ano já vai começar agitado, mas de qualquer forma, né? É sempre bom pensar numa meta anual. A gente tem um plano muito ambicioso com o Brahma no ano que vem. A gente se vê cada vez mais liderando os grandes movimentos importantes para as paixões do brasileiro. Então a gente começa com o Carnaval. A gente tem um ano muito importante para o futebol brasileiro, que depois de uma Copa do Mundo,
o calendário nacional volta a ganhar muita relevância. A gente tem o circuito sertanejo, que a gente começou esse ano e que a gente quer fazer ainda melhor no ano que vem. E uma série de iniciativas durante o ano para a gente simplesmente continuar tudo que a gente está construindo nos últimos anos. E só perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa, né? Quando a gente pensa em anúncio de cerveja, anúncio, né? Coisa antiga, anúncio de cerveja, mas de qualquer forma, todas as mídias são importantes? Todas as mídias são importantes. Eu acho que a chave do sucesso é você entender quem é o seu consumidor e entender a jornada dele. E você entender a dinâmica de consumo da mídia, a dinâmica de consumo dos conteúdos que esse consumidor tem ao longo do dia, para que você consiga interromper menos e entreter mais. Ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu quero assistir uma propaganda de Brahma. Mas eu acordo de manhã e falo, hoje eu quero ver o jogo do Corinthians. Como é que eu consigo, de maneira inteligente, passar as mensagens e fazer uma propaganda da minha marca usando essa paixão do consumidor, entretendo mais do que interrompendo mais. Então, esse para mim é a chave do sucesso. Tá certo, passou muito rápido. Obrigada pela participação e pela presença aqui. Eu que agradeço, foi um prazer. Só lembrando que toda quarta-feira, às 7h30 tem episódio do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigada pela companhia, até a próxima. Tchau, tchau.